Bom dia e bem-vindos a mais um episódio de Café de Manhã. Eu tenho dormido meio mal essa semana, preciso confessar, porque algumas noites atrás tinha uma lagartixa no meu quarto e eu achei ela bem na hora que eu fui dormir. Então não é que eu achei ela, sei lá, 8 da noite, expulsei ela e aí tudo bem, ela saiu, acabou. Eu achei ela tipo 11h30, quando eu realmente estava indo pro meu quarto dormir. E eu levei um susto, porque ela estava bem atrás da porta do meu quarto que estava aberta. Quando eu fui fechar a porta do quarto para dormir, ela estava lá me olhando assim, no chão. Ela estava no chão, atrás da porta, assim. E, cara, eu levei um susto e eu não sabia o que fazer, porque ela não voa, né? Mas ela é rápida, então eu queria que ela fosse embora, mas eu queria que ela fosse embora para fora do meu quarto. Só que eu tenho muita aflição de bicho, eu tenho medo, eu tenho pavor, assim, de lidar com bichos. E não demandou tanta coragem de mim, porque eu vi ela, eu fiquei olhando pra cara dela, ela ficou olhando pra minha cara, e aí eu subi na cama e fiquei só observando, né, pra ver se ela, tipo, pra onde ela ia, se ela fosse se mexer. E daí ela saiu do meu quarto. E eu não vi pra onde ela foi, ela só saiu do quarto. Eu respirei fundo, saí do meu quarto, abri a janela do outro quarto pra ela se encontrar, né? Sei lá como ela entrou em casa, mas pra ela sair pela outra janela. E por algum motivo, o espaço entre a porta do meu quarto e o chão é muito grande. Então, qualquer coisa passa embaixo, assim, realmente é anormalmente grande, anormalmente alta a porta do meu quarto. E aí eu peguei meu roupão e eu tampei esse vão embaixo da porta. Mas eu tampei, tipo, enfiei assim, sabe, embaixo da porta. Eu acho que ela não conseguiria entrar pelo roupão e nem e com certeza não conseguiria entrar pelas outras frestas que daí são normais, assim, são bem fininhas. E eu acho que ela saiu da minha casa. Eu não vi mais uma lagartixa e sempre que eu entro em qualquer cômodo, o banheiro, o meu quarto, o outro quarto, quando eu venho pra sala, a cozinha, a lavanderia, toda hora eu tô de olho pra ver se tem uma lagartixa. E aí eu olho no teto, eu olho no chão, olho na parede, eu olho atrás das coisas. Mais pra eu não levar um susto, né? Pra eu já procurar ela de cara, mas também pra tirar ela daqui, coitada. Eu não quero que ela fique na minha casa, porque eu acho que nem ela quer ficar dentro da minha casa, né? E é muito raro eu ver lagartixa no prédio. Eu vi algumas vezes, eu moro aqui há, sei lá, 2 anos e meio. Eu vi 3 vezes, se isso, durante esses 2 anos e meio, e é uma, assim, lá no térreo, do lado de fora. Ela deve ter escalado o prédio por fora e entrado sem querer, né? Coitada. Era uma daquelas lagartixas branquinhas, sabe? Não é verde. Então, as paredes da minha casa são brancas, a porta é branca, ou é um, sei lá, um bege claro, off-white, e o chão é de madeira, mas não sei, tava tudo branco e ela tava meio camuflada assim atrás da porta. E quando eu fui fechar a porta, eu meio que vi uma coisa. Sabe quando você acha que você vê uma coisa assim e quando você olha de novo não tem nada a ver, não tem nada lá? Sei lá, às vezes tem um fiapinho no chão e daí você acha que é um bicho quando você vê é só um fiapo mesmo, coisas assim. Eu achei que era, não sei, era grande, né? Ela era uma lagartixa grande, mas eu achei que era impressão, reflexo, sei lá. E quando eu vi, tava lá ela assim, olhando pra minha cara. E até agora eu lembro da expressão dela, da cara dela e tal. E é impressionante como a gente cria uma história pra essa lagartixa, pra esses bichos. Tipo, óbvio, eu não sei se todo mundo é assim, né? Mas eu acho que ela tava com cara de assustada, mas era só a cara dela. Não sei se ela tava, tipo, assustada ou se ela só tava olhando pra mim, ou se ela tava olhando pra mim, né? Porque o olho dela, sei lá, pra onde tava olhando. É, E aí, pra mim, automaticamente ela era uma menina. Eu não sei como identificar isso, mas era uma lagartixa fêmea. Ela se encontrou ali, ela queria sair de lá e não estava encontrando saída. Ela estava atrás da minha porta, que é perto da porta do banheiro. Então, eu acho que ela entrou pela janela do banheiro.
E aí ela saiu do meu quarto. Então eu não sei como ela saiu do meu apartamento, se ela saiu do meu apartamento. Eu espero que sim, por ela, né? Por mim também, mas por ela. Mas enfim, eu tô dormindo meio mal, porque eu sempre acho que tem uma lagartixa dentro do meu quarto. E todo mundo fala que é sorte, todo mundo fala que lagartixa não faz nada, a gente tem mais medo. A lagartixa tem mais medo da gente do que a gente dela, óbvio, né? E eu nunca tive medo de lagartixa na rua, assim, se eu vejo em viagem, se eu vejo aqui no prédio, eu nem ligo pra lagartixa porque é, elas saem correndo, né, quando veem a gente, enfim. E aí, dessa vez, eu fiquei noiada que tinha uma lagartixa no meu quarto. E talvez ela não tivesse medo de mim se eu estivesse dormindo parada sem me mexer. Mas eu acho que ela já saiu, faz alguns dias já, e eu deixei a janela aberta por um tempo, então ela deve ter saído. Eu espero que não foi ao contrário, né? Eu espero que não tenha entrado mais lagartixa na minha casa, eu espero que ela tenha saído. Mas eu acho que ela saiu mesmo. Hoje eu não tô tomando café, hoje eu tô tomando um shake da minha academia, que eu fui na academia hoje depois de, sei lá, meses sem ir. Meses? Talvez quase um ano. Assim, faz mais de um ano que eu não vou pra academia regularmente e eu acho que no último ano eu devo ter ido umas quatro. Vai, umas 10 vezes no último ano. Tinha uma época que eu ia toda hora. Todo dia eu tava lá na academia. Mas agora eu tô querendo voltar. Como eu tô dormindo mal, meu sono tá desregulado e meu dia tá meio desregulado também, né? Porque eu trabalho de casa, então eu não tenho motivo pra sair de casa. É, assim, a não ser que eu crie compromissos durante o dia. E aí, ontem eu tava vendo série, e eu tava vendo série desde muito cedo, assim, à tarde. E chegou uma hora que eu falei, cara, amanhã, não importa a hora que eu for dormir hoje, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou na academia, vou começar meu dia cedo. E foi isso que eu fiz. Eu acordei, fui na academia, e agora eu tô aqui gravando. Eu deveria ter tomado banho antes de gravar isso, mas tudo bem. Eu vou tomar banho em seguida. Mas eu prometi pra vocês contar histórias de viagens e eu comecei uma sequência de histórias de viagens do Marrocos no meu TikTok e eu acho que a viagem pro Marrocos merece um episódio solo, especial, só dessa viagem, porque realmente teve coisa engraçada e tem história pra contar de todos os dias do Marrocos, uma viagem de 10 dias. Todo dia acontecia uma coisa engraçada com a gente. Mas hoje eu quero falar das minhas idas para a Europa, das cidades que eu conheço como adulta. Eu fui para algumas cidades da Europa enquanto eu ainda era adolescente e tem uma historinha para contar aqui e ali, mas não foi nada demais assim. Eu acho que minhas histórias, minhas aventuras, meus perrengues de viagem realmente começaram quando eu já era adulta. Então eu vou contar das minhas viagens. Acho que eu vou em ordem alfabética para ser mais fácil. Vamos lá. Bélgica. Bruxelas, na Bélgica. Eu fui para a Bélgica na minha Eurotrip com as minhas amigas depois de se formar da escola. Mas eu não vou falar sobre essa viagem, porque, enfim, eu era adolescente ainda, né? Tinha 18 anos, foi com amigas, enfim, outra fase da minha vida. Mas eu fiquei, sei lá, 3 dias em Bruxelas, fiz um day trip para Bruges, peguei um trem com uma amiga, fui, voltei, enfim, fofinho. Mas em novembro de 2023, eu fui para a Bélgica por uma semana a trabalho e não explorei muito, assim, de Bruxelas. Mas eu lembro que estava muito frio e choveu todos os dias. Então a impressão que eu tenho de Bruxelas é que chove muito. Mas uma outra coisa que me surpreendeu sobre Bruxelas, na verdade, duas coisas. A primeira é que foi o primeiro lugar que eu fui que eu olhava para as pessoas no metrô e eu me identificava fisicamente com elas. É, aqui no Brasil, óbvio que tem gente branquela e loira assim que nem eu, principalmente no sul, né? Mas aqui eu passo por gringa, não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, assim, me trazem o cardápio em inglês e falam comigo em inglês. E eu entendo. Se você tá numa cidade turística como o Rio de Janeiro e aparece alguém como eu, o primeiro instinto é achar que é gringo, não tem problema nenhum. E aí, quando eu tô fora do país, seja Estados Unidos ou Europa, as pessoas acham que eu sou daquele país.
Então, quando eu vou para os Estados Unidos, acho que eu sou americana. Quando eu vou para a França, acho que eu sou francesa. Quando eu vou para a Inglaterra, acho que eu sou inglesa. Enfim. E aí, na Bélgica, foi o primeiro lugar que eu olhei para as pessoas e falei: caramba, eu me encaixo aqui. Eu, eu poderia ser belga. As pessoas têm os mesmos traços físicos, a mesma altura, o mesmo biotipo, a mesma cor de cabelo. E foi engraçado, porque eu nunca tinha me encontrado, assim, num povo, sabe? Aqui as pessoas acham que eu sou alemã, que eu sou da Suíça, que eu sou da Suécia, que eu sou norueguesa. É, me deu muitas nacionalidades aqui, mas eu achei que eu sou mais parecida com o povo da Bélgica. Eu nunca fui para os países nórdicos, então quem sabe eu também seja parecida com eles lá. Mas foi interessante essa sensação de pertencimento, pelo menos por aparência física. Mas um outro jeito de pertencimento que eu tive lá foi que tem muito, muito, muito estrangeiro, imigrante que trabalha na Bélgica. Como eu fui a trabalho, eu conheci muitas pessoas do escritório do meu cliente quando eu estava lá e acho que eu não conheci nenhum belga. Agora pensando assim, tinha uma pessoa belga, talvez a moça da recepção era belga. É, e o resto era todo mundo estrangeiro. Tinha gente de Portugal, tinha gente da França, tinha gente da Turquia, tinha gente da Polônia. Mas acho que eu não conheci um belga em Bruxelas. E eu sabia que tinha bastante estrangeiro lá, porque eu sempre lidei com essa minha cliente, que é portuguesa, remotamente, né? Eu sempre soube que ela morava lá. Mas foi impressionante chegar lá e realmente não conhecer uma pessoa belga. Eu achei que Londres era a cidade mais internacional e eu acho que mas eu fiquei impressionada com o quanto estrangeiro tinha na Bélgica também. Eu acho que eu tive um dia de turismo lá, que eu meio que escapei dos meus colegas de trabalho e eu tinha trabalho para fazer ainda, então ao invés de ficar do hotel trabalhando, porque acho que é a coisa mais deprimente do mundo, e eu gosto de aproveitar se eu tô numa viagem, né, em conhecer bairros, lojas, restaurantes, cafés, enfim, passear. Eu trabalhei de vários cafés diferentes aquele dia e foi legal, eu gostei, assim. Eu andei de metrô, é super seguro, tipo, super seguro, não me senti em perigo em momento algum. E eu lembro que tava bem nublado, assim, não era nem nublado, como é que fala? Fog? Eu esqueci como fala isso em português, mas assim, você mal conseguia ver, sei lá, 3 ruas na sua frente, de tão. E as ruas meio vazias, assim, porque ninguém tava andando na rua, sei lá, 2 da tarde, né? Tava todo mundo trabalhando. E eu me senti super segura. Então, a impressão que eu tenho da Bélgica é bem positiva, por mais que tivesse frio, chovendo e com neblina quando eu fui. Próximo país europeu da lista que eu fui como adulta foi Espanha. De novo, eu fui para Barcelona pela primeira vez nessa Eurotrip com 18 anos com as minhas amigas, então eu já conhecia, mas eu fui para Espanha em agosto de 2023 com 2 amigas para Sevilha e uma amiga para Barcelona. Sevilha é o lugar mais encantador que existe no mundo inteiro. É lindo e a gente foi, tava muito quente. A gente foi bem em agosto, sim, então tava realmente bem quente, mas eu acho que Sevilha é quente o ano inteiro. E é maravilhoso, as pessoas são bem educadas, bem humoradas. Tinha muito turista, porque, de novo, a gente foi em agosto. Mas se você tem vontade de conhecer a Espanha, eu recomendo Sevilha, assim, 1000%. E aí, Barcelona, eu acho muito legal. Eu conheço gente que não gosta de Barcelona, que não vê graça em Barcelona. Mas pra mim, Barcelona é tipo Rio de Janeiro. É uma cidade de praia, é uma cidade de festa, é uma cidade de, assim, alegria, super seguro também. Eu lembro que eu e minha amiga, a gente voltou a pé pro nosso Airbnb 1 da manhã e não teve problema nenhum. Tinha gente andando na rua também, porque lá as coisas acontecem bem tarde. Na Espanha as pessoas jantam tarde, então você vai jantar 9, 9h30, quando você acaba o jantar, são, sei lá, 11h30, meia-noite. Daí se você vai pro bar, o bar abre, ou o bar começa a lotar à meia-noite, sabe? Então as coisas acontecem mais tarde, então sempre tem gente na rua até bem tarde. Metrô ótimo. De novo, as pessoas também bem humoradas. E a vibe do Rio também é que as pessoas se vestem como se estivessem na praia de férias. E assim, é uma cidade de praia, mas no Rio e em Barcelona eu senti que meio que as pessoas andam de Havaiana, as pessoas andam de biquíni e tá tudo bem.
Principalmente no verão, né? De novo, a gente foi em agosto, tinha muito turista e tava muito calor. Eu nunca fui pra Espanha não no verão, então pode ser legal de conhecer também. E eu quero muito conhecer Madrid, que eu não conheço, e o norte da Espanha. Mas é isso, eu acho que eu gosto da vibe de Barcelona. Eu acho que eu gostaria mais de Madrid, eu não sei, eu não conheço, porque é mais cidade, assim, é menos tipo, praia, é mais cidade. Mas eu gosto que é uma cidade europeia, segura, mas que tem um pouco de uma vibe latina por ser a Espanha. Então, eu gostaria de ir para a Espanha mais vezes e conhecer outros lugares lá. Outro país que eu já fui algumas vezes é Paris. Eu fui pela primeira vez com os meus pais com 10 anos. Eu falei no episódio anterior, ou alguns episódios atrás, que foi a minha primeira espinha. Acho que eu tinha 10 anos, foi minha primeira espinha, foi bem na ponta do nariz, eu tava achando hilário. Então, eu já conhecia desde pequena, mas eu não vou nem lembro direito dessa viagem. Não vou contar ela aqui. Aí eu fui pra Paris de novo com acho que 16 anos, numa viagem de comemoração de 15 anos de uma amiga. A gente ficou lá uma semana. Foi a mãe dessa minha amiga. E aí ela convidou acho que umas 6 ou 7 amigas. Então foi um grupo de meninas, um grupo de adolescentes com a mãe dela. Foi super legal. E nesse mesmo ano eu passei 4 semanas em Paris, num programa de férias de summer, né, que era verão lá, fazendo o curso de francês, e tinha bastante brasileiro, inclusive alguns da minha escola e algumas amigas que eu falo até hoje. E, enfim, foi quando eu realmente conheci Paris. Hoje em dia eu não lembro tanto dos bairros, das linhas de metrô, mas eu lembro que depois de 4 semanas lá eu meio que sabia tudo de cor, foi ótimo. E aí eu nunca mais tinha voltado. E eu não sei porque as 2 últimas vezes que eu fui pra Paris foi por 24 horas. Ou sei lá, 48 horas, alguma coisa assim. Porque foi sempre na volta de viagens pra outros lugares. Em 2019 eu fui para Marrocos com amigas. E daí na volta, nosso voo de volta, elas são americanas, então elas foram de volta para os Estados Unidos e eu vim de volta para o Brasil. Nosso voo era da Air France e saía de Paris. Então a gente passou acho que 36 horas lá, não deu nem 2 noites. E foi legal, foi bem corrido. Uma dessas minhas amigas conhecia Paris muito bem, conhece Paris muito bem, então ela meio que foi nossa guia do que fazer em tão pouco tempo. E tava frio, porque foi no último final de semana de novembro de 2019, então tava bem frio. Mas foi muito divertido e eu sinto que Paris é uma cidade bem internacional também, mas bem francesa ao mesmo tempo. E tem tudo o que você pode imaginar para fazer. Tem bar, tem restaurante, museu, obra de arte, a parte cultural, a parte turística nem se fala, né? Tem Louvre, tem Torre Eiffel, tem o Museu d'Orsay, tem o Sena, tem. Nossa, certeza que eu tô esquecendo um bilhão de coisas. Ah, tem o Arco do Triunfo. Tem mil coisas pra fazer, pra ver, pra conhecer. E Paris eu acho que é uma cidade que não dá pra ir só uma vez na vida. Eu fui jovem, fui com 10 anos, depois eu fui de novo com 16. E aí em 2019 já tinha 20 e poucos. Mas assim, eu adoraria realmente conhecer Paris, sabe? E isso não quer dizer que eu gostaria de morar lá. Assim, se viesse uma oportunidade de trabalho, eu cogitaria, mas eu gostaria de, sei lá, ir mais vezes e ficar em bairros diferentes e conhecer restaurantes e conhecer lugares legais, assim, e ser meio que uma connoisseur de Paris. A última vez que eu fui para Paris foi em 2023, depois dessa viagem para a Bélgica. Meu voo também, acho que era via Paris, se eu não me engano, não lembro. E aí eu peguei um ônibus de Bruxelas para Paris, que deu umas 3 horas e pouco, e fiquei no apartamento de uma amiga minha que mora lá, e eu fiquei de sexta a domingo em Paris de novo. Foi bem legal, mas dessa vez, como minha amiga mora lá, eu fiz umas coisas mais locais. É claro que a gente passeou, isso que é o incrível de Paris. Quando você anda na rua para ir de um lugar para outro, você vê a Torre Eiffel. Quando você anda, sei lá, sai de uma estação de metrô, você anda 3 quadras, tá lá o Louvre na sua frente. É bem impressionante. É quase igual Londres nesse sentido, mas acho que Paris é ainda mais impressionante nessa parte cultural. E foi uma coisa muito engraçada e chocante aconteceu
em Paris, que foi o seguinte. A minha amiga... Eu fui pra Paris meio sem planos. Fica na casa dela. Eu falei pra ela, não precisa mudar a sua rotina por causa de mim, não precisa mudar seus planos. O que você for fazer no final de semana eu vou junto, ou se não der pra ir junto, não tem problema nenhum. Eu vou me viro sozinha, ficar tranquila, assim, não precisa ficar de babá, sabe? Eu me viro de boa, faz o que você quiser fazer. E aí, a gente acabou ficando o final de semana inteira juntas, porque ela não tinha nenhum plano especial, mas no sábado à noite, ela foi convidada para ir na inauguração de uma galeria de arte ou de uma exposição numa galeria, não sei, de um conhecido dela. E ela falou, cara, eu preciso ir nessa exposição porque eu fui convidada, e eu conheço esse cara de sei lá onde, enfim. E aí eu fui com ela, óbvio, não tem problema nenhum, legal, né, um programa cultural de arte enquanto eu estou em Paris. E era uma galeria de arte brasileira. Eu acho que tem, assim, em Nova York, em Paris e em São Paulo, a galeria, mas é brasileira, o dono, não sei como funciona galerias de arte, mas o cara era brasileiro. E aí, tinha um monte de brasileiro, mas também tinha um monte de parisiense que tava lá na inauguração, enfim. Do nada, tô lá nessa inauguração, não conheço ninguém. E eu vejo uma menina americana que estudou comigo na faculdade nos Estados Unidos. A gente não era amiga, mas com certeza a gente era conhecida, assim, a gente se conhecia, de algumas aulas juntas, acho que ela cursava o mesmo curso que eu. E aí eu olhei pra cara dela, ela olhou pra minha cara e a gente ficou igual eu e a lagartixa, assim. Tipo, como assim? O que você tá fazendo aqui? Oh my God, quanto tempo? E aí eu falei que eu tava visitando a minha amiga e ela me contou que ela morava em Paris, que ela trabalha na L'Oréal lá em Paris. E me apresentou ao namorado dela, que era um cara francês. E eu tava tipo, nossa, que coincidência, quando que eu imaginaria encontrar alguém em Paris nesse evento, nessa galeria, nessa abertura dessa galeria, nessa inauguração. Eu acho que é muito mais provável você encontrar alguém na rua de Paris do que num evento assim fechado, bem nichado assim, que era a inauguração dessa exposição. Juro, eu tô tendo essa conversa com ela, que era uma mega coincidência, ela tá lá. E daí sobe na escada, de onde ela subiu, um cara que eu conheci naquele programa de férias em Paris que eu fiz quando eu tinha 16 anos. Um cara americano, que eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, de novo, igual eu e a lagartixa, e eu falei, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? E daí ele falou, eu moro aqui, e você? E eu, não, tô visitando minha amiga e tal. E ele sabia que eu sou brasileira, óbvio. E aí ele perguntou, tipo, você trabalha com arte? Você veio aqui pela inauguração? Eu falei, não, tô aqui pela minha amiga, eu nem sabia dessa galeria e tal, tô aqui por coincidência. E você? Dele, sim, eu trabalho com arte. E aí ele me apresentou ao namorado dele, que também era francês, mesmo, tipo, meio que a mesma situação que a menina. E vocês não vão acreditar isso. Os dois se conheciam, porque os dois são de Nova York. Eles não sabiam que eles moravam em Paris, eles não são amigos, mas, tipo, eles são conhecidos da vida deles de adolescente, ou sei lá, de infância, de Nova York. Foi um momento, assim, que você percebe que o mundo é um ovo. Sabe aquela expressão, o mundo é um lavabo? Nós três num lavabo de uma galeria de arte em Paris. Foi, assim, realmente impressionante. Essa história é marcante de tão X e aleatório que foi encontrar essas duas pessoas nessa galeria de arte. E essas são minhas aventuras em Paris. A próxima vez que eu for, eu quero ficar no mínimo 5 noites. Mínimo. Porque Paris tem tanta coisa pra ver e eu acho que eu nunca vou cansar de passar na frente desses prédios icônicos. Eu acho que eu gostaria de visitar os museus de novo, ou novos museus. Sempre tem coisa pra fazer lá, então realmente eu preciso voltar com calma. Seja sozinha, seja com meu namorado, seja com amigos. Eu gostaria de aproveitar Paris da próxima vez que eu for. Próximo país, Itália. Eu fui pra Itália com os meus pais antes dessa minha viagem de summer pra Paris. Então eu era adolescente, eu passei acho que 10 dias. A gente fez Milão, Firenze, Florença e Roma. Super legal, foi uma viagem ótima. A gente ficou em Milão um tempo. E aí, quando a gente estava em Florença, que é na Toscana, a gente foi visitar cidadezinhas perto, Lucca, Pisa, Siena. E aí, em Roma, meu pai contratou um guia que levou a gente para todos os lugares históricos de Roma, que é tipo Paris, né? Sempre tem, acho que até
mais impressionante que Paris. Eu acho que Paris é mais impressionante que Londres e Roma é mais impressionante que Paris nesse sentido de, tipo, toda esquina que você vai, alguma coisa aconteceu lá. Alguém morreu aqui, alguém nasceu ali, teve uma batalha aqui, alguém conquistou um território ali. Juro, assim, é incrível. E eu adoro essas coisas de história, né? Ano passado, eu e meu namorado fomos pra Itália. A gente passou 2 semanas lá. Foi uma das melhores viagens da minha vida. A gente ficou uma semana num hotel, numa cidadezinha micro, tipo uma daquelas cidades típicas italianas minúsculas, no sul da Itália. E a gente ficou num hotel maravilhoso, 5 estrelas. E eu não sei o que aconteceu, que na hora que a gente fez a reserva, tava barato. Quando eu digo barato, não é que foi assim, R$ 300 a noite, mas foi chocantemente barato, mais barato que os hotéis aqui em São Paulo, assim, o custo do hotel comparado com os serviços e o conforto e a dinâmica e os amenities e o povo e a comida, assim, juro, foi praticamente de graça quando você considera tudo isso. E foi incrível, e era na beira da praia, e tinha piscina, e tinha 3 restaurantes no hotel, mas parecia que estava sempre vazio. Por mais que o hotel tivesse cheio, porque a gente foi em junho, né, alta temporada na Europa, quando você ia no restaurante, parecia que estava vazio. Você via algumas mesas só, quando você estava na praia, só algumas cadeiras estavam preenchidas, quando estava na piscina, só algumas cadeiras tinha gente, nunca tinha fila para nada. Impressionante, impecável, o serviço maravilhoso. Foi uma semana paradisíaca. E aí, agora, quando a gente foi ver de curiosidade os valores do hotel de novo, dobrou. O valor da diária dobrou. Para as mesmas datas, comprando e reservando com o mesmo tempo de antecedência. Eu não sei, eu acho que eles perceberam que eles estavam undercharging e acho que agora o preço tá condizente com a qualidade do hotel. O que é uma pena, né? Porque agora tá absurdamente caro pra poder ficar voltando toda hora. E aí a gente passou 3 dias numa cidade que chama Salerno, que é na Costa Amalfitana, mas é a primeira cidade da Costa Amalfitana, é tipo a maior cidade. Então ela tem aquele ar de cidade pequena, aquela vibe Itália, é perto de Nápoles, na verdade. Então Nápoles seria a maior cidade ali da região e Salerno é a segunda maior cidade. E é de Salerno, geralmente, que as pessoas. De Nápoles ou de Salerno que as pessoas pegam carro ou barco ou balsa para ir para a Costa Amalfitana, tipo Amalfi, Positano, Sorrento, enfim. E eu adorei Salerno, é tão bonitinho, a comida é maravilhosa, é bem barato comparado com cidades grandes e seguro também, é uma cidade uma graça. A gente ficou num Airbnb. Então a gente foi, tipo, sei lá, 5 estrelas pra 2 estrelas. Nosso Airbnb era bem básico, mas foi ótimo. E aí a gente pegou uma balsa e foi pra Positano passar o dia. Gente, Positano não tem nada além de beleza. É caro. E não é nem que é caro porque é bom, é caro porque é overpriced. As coisas, eu comi melhor em Salerno, eu comi melhor nessa microcidade que a gente foi na costa, no sul, do que em Positano, e eu paguei o dobro em Positano. E tudo tem fila, e as coisas são lotadas. Não dá pra você andar, porque são umas ruazinhas minúsculas, assim, que passa carro ou Vespa a 1.000 por hora. Não tem calçada, ou é escada, tipo, escada de beco, assim, que você desce, sobe, desce, sobe. Eu não vi muitas pessoas bem-humoradas lá em Positano, porque além do calor, não passa vento, porque é isso, as casas meio que bloqueiam o vento. E eu fiquei pensando assim, tá visto, eu não preciso mais voltar. Óbvio que é lindo, maravilhoso, mas se você não tá no melhor hotel da cidade, que você tem conforto, que talvez tenha um carro para te levar para os restaurantes, ou que tenha um restaurante excelente dentro do hotel que você nem precisa sair, eu acho que não vale a pena aí não. E aí é aquela coisa de Europa, né? Você vai pra praia e tá lotada de gente, pra você pegar uma cadeira é 20 euros por cadeira, e se você quiser um guarda-sol é mais 10 euros. Assim, é caro e é muito lotado. Então, pra mim, Positano, check, tá visto. Ah, e só tem americano.
só tem americano. É claro que na Itália tem muito turista americano. No nosso hotel tinha bastante americano, mas também tinha pessoas de outros países. África do Sul, Alemanha, tinha uns ingleses, irlandeses, sei lá. Tinha gente de outros lugares. Mas em Positano, que os americanos chamam de Positano, eu e meu namorado, a gente apelidou da cidade de Americano, porque só tinha americano. E aí a gente pegou um trem e foi pra Roma, 3 dias. Eu já conhecia Roma, já tinha feito o Vaticano, Coliseu, já tinha visto todos os pontos turísticos. Então eu tava aberta a fazer as coisas tudo de novo, mas meu namorado não fazia questão de ver a maioria das coisas, ele só quis ver o Coliseu por dentro. Então a gente comprou o ingresso e tal, foi pro Coliseu. E foram 3 noites também em Airbnb, a gente ficou num bairro que chama Monte, que é bem fofo, quase não passa carro, é bem turístico, mas não turístico tipo Fontana de Trevi. É do lado do Coliseu, não é perto o suficiente do Coliseu para ser tipo abarrotado de gente, sabe? E é uma delícia, tem várias lojinhas, vários restaurantes. O nosso Airbnb era do lado de um metrô, do lado da estação de metrô, mas a gente não andou de metrô nenhuma vez. A gente fez tudo a pé. Eu acho que a gente pegou Uber talvez uma vez para voltar à noite, só porque a gente tava com preguiça de andar meia hora até o Airbnb. Muito bom. E o bom é que Roma é plano, uma cidade plana. Então, não tem esse sobe e desce que tem em Lisboa, por exemplo. Então, é bem fácil de andar. Por mais que ter ficado 6 noites na praia tenha sido uma delícia, eu sinto que 3 noites em Salerno e depois 3 noites em Roma não foi o suficiente. Se eu fosse fazer essa viagem de novo, eu teria ficado 5 noites ao invés de 6 na praia, 2 em Salerno e 5 em Roma. Porque é isso, é muita coisa, é muito grande, é muita coisa pra ver e não é nem não tô falando nem da parte turística, assim, mas eu gosto de aproveitar a cidade, sabe? Eu sinto que a gente não aproveitou Roma tão bem porque a gente aproveitou no sentido de andar até os lugares, mas era isso, andar 2 horas até um lugar, conhecer e tal, dar uma volta e andar mais 40 minutos para conhecer outra coisa e tal. E eu sinto que se a gente tivesse ficado mais umas 2 noites, teria dado para aproveitar melhor. Próximo na lista tem Portugal, que eu fui nessa mesma viagem que eu fui para Espanha, que eu fui para Sevilha e Barcelona, eu fiz Portugal antes. Eu fui sozinha pro Porto, passei uma semana no Porto. Era pra eu ter ido visitar uma amiga e ficar na casa dela. E eu acabei ficando na casa dela, mas ela não tava lá. Porque ela teve que voltar pra São Paulo pra fazer alguma coisa que eu não lembro. Então ela falou: bom, pode ficar no meu apartamento sem problemas. Então eu tive uma hospedagem de graça no Porto, que foi ótimo. E eu gostei da cidade. Eu não sei se eu aproveitei tanto quanto eu poderia ter aproveitado. Primeiro, porque eu tava sozinha. E eu não ligo de viajar sozinha. Inclusive, eu até gosto. Mas foi mais no sentido de a minha amiga morava meio longe do centro. Então era tipo meia hora pra ir a pé, meia hora pra voltar a pé. E aí eu também tava trabalhando remoto durante essa viagem. Então, por causa do fuso, eu tinha que voltar cedo pro apartamento. Eram umas reuniões que, sei lá, eram 9 da noite em Portugal, 6 da tarde em São Paulo. E daí eu não ia sair de novo porque eu já tava longe. Então eu tive que voltar cedo. Então acho que eu não aproveitei tanto o Porto quanto eu poderia ter aproveitado. Mas eu vou pra lá em julho desse ano, de novo, porque eu tenho um casamento lá. Então, dessa vez eu vou ficar bem no centro. Eu acho que eu vou conseguir aproveitar mais, porque eu vou com meu namorado, mas também vou com vários amigos que vão pro mesmo casamento. Então, vai ser uma viagem completamente diferente. E aí, eu peguei um ônibus e fui pra Lisboa. E lá, eu fiquei na casa de uma amiga, que morava com outras pessoas. Então, eu fiquei num apartamento cheio de brasileiro. E se tem uma coisa que eu posso falar de Portugal é que só tem brasileiro. Não só turistas, mas os garçons são brasileiros, os motoristas de Uber são brasileiros, os atendentes de loja são brasileiros. Podia ser pessoas do seu lado no restaurante que ou eram turistas ou moravam lá, mas era todo mundo brasileiro. Então, por mais que seja uma cidade europeia, que você está na Europa, se paga tudo em euro e tal, mas além de se falar o português, que facilita muito para todo mundo, né? E, obviamente, muito para todos os brasileiros, também tem um monte de brasileiro. E eu senti que tinha tanto brasileiro
no Porto quanto em Lisboa. As pessoas vão lá realmente para ter uma vida melhor do que aqui, uma vida mais segura, uma vida mais calma. Lisboa tem bastante coisa turística para fazer também. Eu fui visitar uma amiga, então eu fiquei no apartamento dela e depois uma outra amiga veio ficar com a gente também, que foi a amiga com quem eu fui para Barcelona e nós três fomos para Sevilha e tal. Eu gostei de Lisboa, fui em agosto, como eu falei, então tava muito lotado de turista, não só os brasileiros, mas turistas da Europa principalmente. Bem calor e andar em Lisboa cansa, viu? Porque é tudo super inclinado para cima ou para baixo. Inclusive, as calçadas são feitas de uma pedra, que eu não vou saber o nome agora, mas desliza muito fácil. Muito fácil. Então, eu quase caí 1 bilhão de vezes. E isso que tava sol, o chão tava seco e tal, mas é muito escorregadio. E eu fico pensando, imagina na chuva, assim, no inverno, quando chove, as pessoas devem cair direto. Que é um pouco triste, mas é um pouco engraçado também. E eu também vou pra Lisboa de novo em julho desse ano, porque o meu namorado não conhece Portugal, então a gente vai fazer acho que 4 noites em Lisboa para depois ir pro Porto para esse casamento. Então eu tô animada pra ter uma outra perspectiva assim de Lisboa, porque na primeira vez que eu fui, a minha amiga também tinha uma vida de moradora de Lisboa, né? Então ela não morava no centro, morava num bairro residencial e, claro, eu fiz as coisas turísticas, mas eram longes. E dessa vez eu vou ficar bem no centro, em hotel, então eu vou ter uma experiência mais turística e também conhecer restaurantes do centro, enfim. Então tô animada para conhecer essa outra versão de Lisboa. E o último país que eu vou falar hoje é a Suíça. Eu fui para Zurique uma vez e eu nem fui meio de propósito, eu fui numa conexão de volta de Israel, numa viagem a trabalho que eu fiz, e foram 12 horas de conexão e o aeroporto é muito perto da cidade, que é minúscula. Então, você pega um trem de 20 minutos, meia hora, sei lá, você já tá no centro. E a gente ficou lá ficou lá, sei lá, dando volta na cidade. Não tem muita coisa pra fazer e tava chovendo e tava frio. Então, além da cidade não ter tanta coisa pra fazer, ou sei lá, pra aproveitar em 12 horas, que acaba sendo menos, né? Acaba sendo, sei lá, umas 8 horas por causa do, do trem e tem que chegar no aeroporto com antecedência, enfim. E eu não conheci tão bem, mas também eu achei que não é uma cidade muito turística, sabe? Zurique em si. Talvez a Suíça tenha lugares muito legais de conhecer. Assim, o interior, os lagos, os hotéis maravilhosos que devem ter lá. Se você gosta de esquiar, talvez lá seja um bom lugar. Mas eu senti que, tipo, Zurique tá visto, sabe? Passei, sei lá, algumas horas lá, check. Falei bastante hoje, né? Tem muitas histórias pra contar de viagem. Então, eu vou acabar por aqui. Se vocês quiserem saber mais histórias de viagem, me contem. Eu acho que em algum momento eu vou fazer um episódio só de histórias da viagem que eu fiz para Marrocos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.